O Evangelho de João. Eu não preciso lhe dizer que João é um dos textos mais preciosos escritos no planeta Terra. O Evangelho de João seria suficiente para que as pessoas compreendessem o caminho, a verdade e a vida. Eu leio João desde a minha juventude. Aliás, desde a minha infância, desde os meus 7, 8 anos. E eu já sei textos de João desde os 5 anos. Então eu tenho contato com João pelo menos há 60 anos. No princípio era o Verbo. Tem algo mais belo do que isso? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E sabe o que me impressiona? Como João termina. Ele termina mostrando a imensurável riqueza de Cristo. No capítulo 21, bem no finalzinho, ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que ele fala? Da incomensurável riqueza de Cristo. Olhando no começo, olhando no final, você já vê qual a intenção de João: mostrar a grandiosidade de Cristo. Olhe comigo o seguinte: João quer mostrar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Vere Dei, em latim. Quanto a João, então, é uma tradição que remonta lá no século II. Supõe que o quarto evangelho foi escrito lá em Éfeso. Os estudiosos falam que pode ser em Éfeso, não em Alexandria. Mas o fato é que isso não é tão fundamental. O importante é saber que o Espírito Santo legou a nós o quarto evangelho. E é um evangelho com uma beleza teológica, um significado peculiar, principalmente porque foi escrito pelo discípulo mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que pensar que temos que sempre colocar qual foi esta relação existente nos evangelhos, qual o núcleo que eles trabalharam. Então veja, Marcos trabalhou pensando nos romanos. Mateus estava ligado com Antioquia, né? E tem uma mensagem forte para os judeus. Lucas, interessante, Lucas deve ter escrito em qualquer cidade da Grécia, e João em Éfeso, né? Há uma relação ali, né? Como seria isto? São estudiosos pensando onde foi que cada livro estava escrito, qual aquele lugar, aquele ambiente influenciou a forma de pensar, a forma de ver, a forma de acreditar, né? Mas eu gostaria de convidar você a pensar numa forma que eu gosto de ser prático e eu gosto de dizer mais ainda, terapêutico, né? João, ele enumera sinais do ministério de Jesus. Ele enfoca a pastoral de Jesus. Veja, ele mostra que ele transforma a água em vinho, ele tem um poder sobre a natureza. Ele pega o reino da passividade e muda. Aí aparece ele curando o filho do nobre. Os quebrantados de coração. Então ele vai ao encontro de pessoas, não importa a sua classe social. Ele quer atingir o coração humano que sofre. A cura do homem incapaz do tanque de Betesda.
Ele está pensando em liberdade, libertar os cativos, como diz a Bíblia. Apregoar este ano de libertação aos cativos. E aí ele faz um milagre incrível da alimentação, os 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 pessoas. Começa a observar, João, ele pega temas diferentes, focos diferentes, sinais diferentes, para mostrar a realeza, a soberania do Deus verdadeiro que é Cristo. Aí ele vai em seguida acalmar a tempestade. Ele é Senhor do universo, é Senhor da criação. E ele tira no meio deles o medo, a angústia no meio das tempestades. Aí ele faz mais um milagre que é a cura do cego. A cura do cego, ele mostra a habilidade de fazer um homem ver o que ele não vê. E não cura apenas a cegueira física, cura a cegueira de si mesmo. E finalmente ele faz a ressurreição de Lázaro, que é algo inexplicável, né? 4 dias depois. Ele é o Senhor da vida. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que esses 7 sinais provam, além de qualquer dúvida, que Jesus Cristo é o Messias. E é em João, logo no início, que ele já vai revelar isso. João descreve, no capítulo 3, Jesus falando com um religioso, teólogo, e no capítulo 4, como uma mulher samaritana de má reputação. E é assustador isso que eu vou falar. Mas ele acaba mostrando que ele é o Messias. Para quem? Para esta incrível personalidade que é a mulher samaritana. Eu fico pensando na maravilha desses textos, na profundidade histórica destes textos, e convidar você para abrir a mente, abrir o coração, abrir o ser. João revela Deus. Olha o que ele disse, mostrando Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu não disse vai, ele disse vem. Jesus é a revelação do Deus verdadeiro. Vamos daqui a pouco continuar esta aula.